Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes a gente pode perguntar, por que algumas pessoas sabem mais da palavra de Deus do que outras? Por que algumas pessoas são consideradas mais espirituais do que as outras? Porque estudaram mais? Porque se dedicaram mais? Porque se santificaram mais? Ou porque têm mais fé? Ou por todas essas coisas? Veremos no texto quanta diferença a palavra de Deus mostra para quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. O tema de hoje é a iluminação pelo Espírito. O texto, 1 Coríntios 2, 9 a 16, diz assim Paulo falando aos coríntios: Porém, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, é impossível um homem saber das coisas que virão se não estiver escrito na Bíblia. É impossível o homem saber dos acontecimentos dos dias futuros se não estiver escrito na palavra de Deus. O Espírito nos ajuda a compreender o que já foi dito por Deus e pelos profetas. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia e não entendemos. A obra do Espírito Santo não é fazer novas revelações, mas iluminar o que já está escrito. O Espírito Santo não fará uma nova Bíblia, mas abrirá nossa mente e o nosso coração para aprendermos mais sobre ela. Porque espiritualidade em Deus é para ensinar, confortar, alimentar a fé, reacender a esperança que um povo tem no seu Salvador. Reafirmar o que a palavra nos diz. Tenha fé, fique firme, não desista. A salvação é Cristo. A Bíblia tem milhões de revelações. A Bíblia tem milhões de mistérios esperando por nós. E o versículo 9, iniciando o texto, diz assim: Porém, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como está escrito, e não como vão escrever. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou. Não é pelo fato de sermos inteligentes ou estudiosos que vamos descobrir o que Deus ainda não quer nos mostrar. Quando Paulo diz olho nenhum, ouvido nenhum e mente humana nenhuma, ele está dizendo que ninguém sabe o que Deus tem preparado para nós. Nós podemos ser articulados, ter desenvoltura, ter diplomas, mas isso não é critério para que Deus possa mostrar para nós. Ele irá mostrar para aqueles que o amam. Essa citação de Paulo, para aqueles que o amam, é retirada de Isaías 64:4,
onde Isaías menciona, para aqueles que nele esperam. Essa palavra mostra, queridos, que as revelações de Deus na Bíblia não são para todos, apenas para os que nele esperam ou, em outras palavras, o amam. Quem não ama a Deus não consegue nem sonhar ou imaginar as maravilhas que Deus tem preparado para todos nós. Essas maravilhas, as pessoas que não amam a Deus não acreditam nelas. Quem não ama a Deus vive a sua vida somente no plano físico, no plano carnal, no plano material, no plano que a carne sente e necessita. E a vivência pela vida carnal afasta o homem de Deus, obscurece o entendimento das pessoas em relação a Deus. Aqueles que não amam o Senhor não sonham, não se imaginam em uma outra vida, em um plano espiritual de Deus. O versículo 10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando Paulo diz revelou a nós, ele está nos incluindo entre os que acreditam, entre os que obedecem, entre os que amam a Deus. Quando Paulo diz revelou, essa ação é pelo Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, porque nada está oculto do Espírito Santo. O Espírito sonda, não para conhecer, mas para revelar, pois ele conhece tudo. Se a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, imagine as coisas mais profundas de Deus. O insondável, o inimaginável, o incompreensível para o olho e para a mente humana. É desalentador, é triste de ver como a gente passa pelos mistérios de Deus em sua palavra e deixamos de lado porque estamos à procura de informações e textos mais fáceis. A palavra de Deus diz: Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Promessa de Deus em João, ou promessa de Cristo em João 14:26, quando Cristo, falando para os seus discípulos, disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhe disse. Ele vem em nome de Jesus para nos ensinar e lembrar o que Cristo disse. O que Cristo nos disse? Onde Cristo nos disse? Na Bíblia Sagrada, através de Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, em todo o Evangelho. Estamos ouvindo o Espírito Santo, querido? Estamos aprendendo? Estamos lembrando de tudo o que Cristo nos disse? Não, porque não conhecemos a palavra de Deus. No versículo 11, Paulo diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Depois de Deus, quem mais nos conhece somos nós. E Deus nos conhece por causa do Espírito que habita em nós. Foi Ele quem colocou esse Espírito. Para termos uma ligação, para termos uma comunhão, para termos um conselheiro, para termos a nossa certeza de Deus, para termos uma garantia. Queridos, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que ilumina e examina cada parte do ser humano. A santificação em Cristo é o interruptor que aciona o Espírito Santo. O pecado é o defeito na instalação. Será que a nossa lâmpada está acesa ou apagada? Será que nós estamos na luz ou na escuridão? O versículo 12, Paulo diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Aqui, queridos, nós podemos aplicar a lei da física, já que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, dois espíritos contrários não podem ficar juntos.
um tem que sair. E como diz a palavra de Deus, não podemos servir a dois senhores, porque vamos agradar a um e desagradar a outro. E mais uma vez Paulo diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Paulo está falando para os espirituais, falando para os filhos de Deus. Quem pode lhe dizer as coisas mais incríveis e espirituais? A gente pensa que é nós, para nós mesmos, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Quem poderia dizer que há muitos anos atrás, que você ou eu seríamos servos de Deus, pregadores da palavra do Senhor? Eu, para mim mesmo? Parece ser coerente, eu me convencendo de que isso é o melhor. Mas, queridos, não há coerência espiritual em nós sem a mão de Deus. É o Espírito de Deus trabalhando, moldando, transformando, dando-nos mais uma chance de encontrarmos a salvação em Cristo. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? João 16:18, o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que ele conhece todas as coisas de Deus. Ele traz as coisas do coração de Deus para o nosso coração, para que a nossa transformação seja como deve ser, de dentro para fora. É lenta, é gradual, mas deve ser contínua. O espírito do mundo nos afasta de Deus, mas o Espírito de Deus nos aproxima dele, porque ele é o conselheiro que Jesus enviou em seu nome, falando as coisas de Deus. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não é um discurso eloquente, cheio de palavras complicadas e confusas. Não é a sabedoria dos homens. Porque, meus amados irmãos, a sabedoria dos homens vem recheada de objetivos pessoais. Porque a sabedoria dos homens vem recheada de mentiras por causa dos objetivos humanos. Paulo está falando da sabedoria de Deus, a verdade de Deus ensinada pelo Espírito. Verdades espirituais para os que são espirituais. Pelas informações recebidas, nós identificamos imediatamente o que é do homem e o que é de Deus. Pelo teor e finalidade da mensagem, nós identificamos imediatamente o que veio do mundo e o que veio do céu. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas ou entendidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito não nasceu de novo. Quem não tem o Espírito ainda está na velha vida distante de Deus. Quem não tem o Espírito é cego mesmo tendo 2 olhos. É surdo mesmo tendo 2 ouvidos. Então, mesmo que vejam, não enxergam. Mesmo que ouçam, não entendem e não aceitam. O seu coração foi endurecido para Deus não entrar. São pessoas sem comunhão com Deus que seguem as tendências de sua alma, seguem as tendências do mundo, seguem a tendência da sua carne. Dominado pela vida física, não tem condições de acolher com carinho, com amor, a verdade que vem de Deus. E o versículo 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. E o versículo 16: pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é espiritual está pronto para ouvir a Deus e entender as coisas de Deus. Quem é espiritual está pronto para entender e obedecer à voz de Deus. É na obediência que Deus nos capacita, abre a nossa mente. Por isso que a palavra diz: quem é espiritual compreende as coisas espirituais e aceita o que Deus diz. Quem não é espiritual não compreende e não aceita. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Bom, queridos,
Quem mediu as águas dos oceanos com a concha da sua mão? Deus. Quem com o olhar definiu os limites do céu e da terra? Deus. Quem fez os homens e todos os seres viventes? Deus. A quem ele consultou? A ninguém, pois ele é o conhecimento, a sabedoria, a justiça e o poder infinito. Terras, ou terra, sol, planetas, o universo não passam de miniaturas entre os seus dedos. Tudo obedece ao comando do seu pensamento ou da sua voz. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se não temos a mente de Cristo, lutemos para ter, porque foi para isso que Cristo morreu por nós, para que fôssemos espirituais, para que recebêssemos as revelações de Deus, para que pudéssemos conhecer, entender e obedecer a Deus. Por isso, queridos, não podemos andar no escuro se somos iluminados pelo Espírito de Deus. Não podemos pensar errado se temos a mente de Cristo. Então, que a verdade escrita de Deus nos alcance e nos ilumine. Que a sua palavra e seu Espírito Santo nos transformem para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe.